Vamos colocar então, professor, segundo o fabricante falou para nós o seguinte, se colocar essa máquina em máximo frio e máxima velocidade, eu consigo medir o superaquecimento real. Vamos fazer isso? Vamos colocar no controle? Vamos lá. Então vamos lá. Então o controle pode mostrar para a câmera aqui, na câmera de detalhe aqui, pessoal ver. Então a gente já aumentou aqui um pouquinho a velocidade. Está mostrando ali, né? Vamos diminuir aqui a temperatura agora. Foi o máximo que ele consegue, né? Que nesse caso 16 graus também. E máxima velocidade que o fabricante pediu, né? Exatamente. Que ali vai funcionar que nem uma máquina... Em 100% vai funcionar, 100%. né? Vai funcionar em 100%. Não vou falar igual on-off não, que não vai criar confusão aí. Isso. E aqui, como a gente tem uma medição com instrumentação digital, professor, a gente praticamente está pegando o valor instantâneo. Né? Então, instantâneo. Quem estudou um pouquinho mais na parte de cálculo vai entender o que a gente está falando aqui agora. Né? Então, por exemplo, a gente pega a velocidade média do carro, né? Então a gente vê lá deslocamento sobre o tempo. Isso. Mas a gente também pode ver o valor instantâneo dessa velocidade. Então, eu quero saber qual é o valor no tempo tal. Então, no tempo tal, eu tive uma velocidade X. A gente consegue pegar esse valor instantâneo que a gente fala, né? Aqui é a mesma coisa. Então, com a instrumentação digital, é diferente, por exemplo, da instrumentação analógica. A instrumentação analógica, eu vou olhar a pressão, aí vou converter na tabela, ou no aplicativo, ou na régua. Depois eu vou olhar a temperatura. Então, a demora que a gente tem para realizar todas as medições já muda a condição do equipamento. Isso é então, verdade. Aqui é um valor instantâneo, então eu já estou pegando ao mesmo tempo pressão, o valor de temperatura de sucção do equipamento e a temperatura de evaporação. Então vamos, só para o pessoal entender aí em casa, que ó, eu tenho aqui, ó, lá no site da RLX, você tem o gráfico pH, que está disponível lá para você, e você tem essa tabelinha de conversão de temperatura. Por quê? Muitas vezes, pode ser que você não tenha, no caso, o Sparta, né? O equipamento digital. Lá tem a régua de pressão e temperatura. Legal? Isso está no site da RLX. Só acessar o site que você já baixa todo esse material. Legal? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, igual a gente faz quando está dando treinamento e tudo mais, né? Usando a régua e tudo mais, embora esteja tudo ali. Então vamos lá. Por exemplo, para nós traçarmos o gráfico, o que nós fazemos? Pegamos pressão de baixa, não é isso? Qual a pressão de baixa, professor? Agora nós estamos com 106 PSI. 106 PSI. Lembrando que esse PSI aqui é manométrico, tá? Então, PSI G, gauge, né? Gauge manométrico. A 106 PSI, como é um calor latente, eu tenho qual temperatura correspondente? A gente tem aqui agora, nesse momento, 0 graus Celsius. Então o que acontece, pessoal? Significa dizer o seguinte, que o meu fluido refrigerante, ele está evaporando a 0 graus Celsius, transformando de líquido para vapor. Ó, aqui ó, na nossa evaporadora, está transformando de líquido para vapor a 0 graus Celsius. Legal? Então é isso que significa isso. Então 106, 0 grau, o fluido vai circular aqui dentro para absorver calor, ele absorve calor e está evaporando nesse momento, por isso que o professor William falou que é instantâneo. Então a 0 graus Celsius está transformando de líquido para vapor, lembrando que isso é calor latente. Depois disso eu vou ter o quê? A pressão de alta, não é isso, professor? Pressão de alta, a famosa pressão de condensação. Tá quanto? Nós estamos com 354 PSI. 354 PSI, também é manométrico, então é G, né? Gauge, né? Isso. Se eu converter essa pressão em temperatura de condensação, quanto que dá? Nós temos 41 graus. 41 graus Celsius. Legal? São dois dados importantíssimos. O que acontece? Então aqui na minha condensadora, estou vindo aqui para a minha condensadora, o fluido entra em vapor na parte superior, ele vai perdendo energia, ó, está saindo energia aqui, vai transformar em líquido. Esse líquido, essa transformação do vapor para líquido, está acontecendo a 41 graus Celsius, pessoal. Aqui já converte automaticamente. Depois da lousa lá, o pessoal que às vezes não tem o aparelho, o pessoal entender um pouco melhor. Então está transformando de vapor para líquido a 41 graus. Só que detalhe,
Pelo diagrama que nós temos do nosso circuito frigorífico, o ideal é que não tivesse superaquecimento. O que seria o superaquecimento, pessoal? É a proteção do compressor. É a garantia, né, professor? Exatamente. De que não vai chegar líquido, fluido em estado líquido no compressor. Então, todo fabricante de compressor pede esse superaquecimento. Legal? Então, acontece. Agora eu vou pegar ali o que nós chamamos de superaquecimento. O que é o superaquecimento? O pessoal às vezes não conhece, às vezes está meio perdido. Como a gente fala do superaquecimento, professor? Temperatura de sucção, não é isso? Temperatura de sucção. Menos temperatura de evaporação. Legal? Então, se eu pegar a temperatura de sucção, aquela que está chegando no compressor, nesse caso aqui, menos a que está evaporando, que é 0 grau, me dá um diferencial. Esse diferencial me dá uma temperatura. Legal? Que é a condição que eu tenho de vapor chegando no compressor. É a minha segurança. Quanto que está dando aí, professor? Aqui a gente está tendo 8 graus. 8 graus. Então o pessoal chama de 8 Kelvin, 8K, né? isso. 8K. Legal? Então o que acontece? Através desses dados, pessoal, eu posso agora fazer o quê? Posso colocar no gráfico pH, que é esse gráfico que nós temos aqui, ó. Vamos para cá então, professor. Vamos mostrar aqui para o pessoal. Vamos lá. Então aqui, ó, nós temos aqui um gráfico, aonde nós vamos mostrar para vocês agora. O que acontece? Eu venho aqui, ó, nesse meu sistema. Dá um cliquezinho, professor. Aí vai. Aqui assim. Isso, ó lá. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, agora, ó, o nosso fluido R32. Deixa eu colocar aqui, no caso, aquele que eu quero do meu gráfico pH. Entropia. Esse aqui eu não vou... Assim, tirar o fundo. Tirar o fundo. Ó, deixa eu dar uma explicada rapidinho aqui, pessoal que está em casa. Esse aqui é a zona de saturação do fluido R32. Aqui é entalpia, aqui eu tenho a pressão que é dada em bar. Isso é um gráfico de laboratório, pessoal. Isso aqui não foi o Adriano que desenhou, não, nem o William, tá? Nem o professor William, nem eu. Isso aqui vem do laboratório, legal? Isso vem direto lá da RLX, para a gente poder passar para vocês aqui. Então aqui eu consigo ver o comportamento do meu fluido e analisar se eu estou fazendo o fluido sofrer ou não, legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui agora, vou pegar os dados e vou selecionar aqui. Eu quero os níveis de temperatura de evaporação e condensação. Então lembrando, nós trabalhamos no dia a dia com temperatura de evaporação e condensação, legal? Então por isso que é importante você sempre converter a pressão que você tem em temperatura, para você traçar o gráfico, que esse é o ideal. Então vamos lá. Nós falamos que a temperatura de condensação estava a 41 graus. Então vou colocar aqui, ó, 41 graus. Vou descer ele aqui, ó. graus. Temperatura de evaporação já está em 0, está aqui. Temperatura do superaquecimento é a diferença da temperatura de sucção para a evaporação. Está falando que está sendo 8. Já começou a traçar lá já, né? Já começou a traçar, professor. Esse software é fantástico. Normalmente aqui sobre o resfriamento ele ia dar um torno do quê? Uns 4, 5, né? Uns 4, 5. Vamos pôr uns 4 aqui, só pôr a metade, só para o pessoal conseguir ver que o software funciona. Ó, que legal. Conforme você vai mudando ele, já vai aumentando ali, professor. Isso é real, né? Isso é real. Pessoal, olha só que interessante isso aqui, ó. Estou dentro agora do meu sistema. Nesse ponto, o que acontece? Nós traçamos alguns pontos no dia a dia. Deixa eu pôr para cá para a gente entender um pouquinho melhor. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, né? Superaquecimento, subresfriamento. Então aqui eu tenho dentro, parece um dedão aqui, né? Parece um dedão assim, né? Que o pessoal fala, tá? Aqui dentro dessa zona de saturação eu tenho a mistura de vapor e líquido. Aqui eu tenho 0% vapor. Quando chega aqui nessa outra extremidade, 100% vapor. Então na zona de saturação ele mede vapor. Aqui é o ponto crítico do fluido. Desse ponto para cá eu só tenho líquido. Desse ponto para cá, fora da zona de saturação, eu só tenho vapor. Então o que acontece? Se nós olharmos aqui, ó, nesse primeiro ponto,
Opa, pontinha azul. Peguei. Aê. Eu tenho ali a entalpia, nesse ponto com superaquecimento, ele fala para mim que eu tenho quanto? 529... 524,9. Praticamente 525, né, professor? Vou pôr H1. 525... Acho que eu tô com fome, hein? Tô comendo as letras aqui, hein? 525 kJ, é isso? É isso aí, por quilograma, né? Legal. Eu vou agora voltar no ponto. Por quê? Para quem está em casa, quem não lembra, essa linha inferior representa o evaporador, essa linha superior representa o meu condensador, e essa linha que sobe aqui, pessoal, ó, ela representa o meu compressor, tá? Que isso aqui seria a parte da entropia, seria a perda constante de energia, né? Sem reposição, né? Exatamente. Tá? E depois aqui, ó, nesse ponto aqui, pessoal, ó, que ele desce aqui, seria o meu dispositivo de expansão. Pode ser capilar ou válvula de expansão termostática, válvula de expansão eletrônica, por aí afora. Nesse caso, nós temos capilar nessa máquina, tá? Então aqui, ó, ele é isoentálpico. O que é iso? É igual. Iso significa igual temperatura. Então, o mesmo ponto que ele expande em cima, ele tem que ir até o final. Se ele tiver curva aqui no dia a dia, tem coisa errada. Então, o que acontece? Vou pegar o primeiro ponto aqui, onde ele começou a evaporar. Ele tem aqui uma entalpia de 277, 278, né? Exato. Então, vou falar aqui, vou pôr aqui a ponto H2, que foi o final lá. Vou pôr aqui com H1, 278. 278, arredondando. Kilojoule por quilograma. Então, isso foi, eu falo para você, o tanto que está absorvendo de calor, não é isso? Exatamente. O que a gente pode fazer aqui para você entender, você que está em casa? Gente, a gente pode comparar esses mesmos dados com o R410. Olha só, eu consigo pegar esses mesmos dados dessa máquina e simular como se fosse um 410 para a gente ver a diferença que eu tenho. Então eu venho aqui agora, ó, e vou trocar o fluido, né, professor? Exatamente. Vou pôr aqui, ó, não vai perder os parâmetros, professor? Não perde, ó, tá tudo igual, ó. Fantástico. Legal? Fantástico, né, cara? O negócio é muito lindo. Legal. Vamos lá, então. Agora, como se a máquina fosse 410 funcionando ali, fosse o outro fluido. Pessoal, olha que fantástico isso. Eu tenho aqui, ó, esse aqui foi o R32. Estão acompanhando aí, pessoal? Agora eu vou pegar o quê? O H2, que é o ponto da saída, né? Quanto que deu aí? Isso, aqui tá dando... Espera aí, vamos pôr aqui. Rapaz, esse negócio é muito detalhado, hein? É 430... 430. Kilojoule por quilograma. 430 kilojoule por quilograma. Eu já percebo uma diferença na numeração, né? Exatamente, já mudou já, professor. Vamos pôr agora H1. Deixa eu colocar aqui para você, professor. 260. 260 kilojoule por quilograma. Por quilograma. Isso é o R410A. Se eu fizer a diferença, é a quantidade que absorveu de calor, não é isso? Exatamente. Porque aqui começou a transformar o quê? A transformação começa aqui, né? O meu evaporador e termina aqui. Termina ali no final. É o tanto que absorve de calor, não é isso? Exatamente. Pessoal, então agora você vai entender quanto que está absorvendo de calor entre os fluidos. Vamos pegar a calculadora? Vou pegar a calculadora ali, deixa eu falar, ver se tem pergunta para nós aí. Enquanto a gente pegar a calculadora. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar 525, 278 e vou subtrair. Então aqui eu tive uma eficiência, professor, de 247 kJ por quilograma. Foi o tanto que absorveu de calor nesse circuito. Exatamente. Agora eu vou pegar o 410A. 430 menos 260 menos. Eu tive 170 kJ por
kJ por quilograma. Então, pessoal, aqui você já vê a diferença de rendimento do fluido refrigerante.